A paz do Senhor, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos meditar na palavra do Senhor. Salmo 133, versículo 3. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Este salmo era um dos salmos que foram compostos para ser uma canção para mostrar a alegria e o prazer de uma amizade sadia, de uma comunhão, de um elo. Então, eles cantavam vários salmos e nessa alegria, este salmo também tinha o seu lugar como canção. E vai mostrar para nós que a união, ela não é fingida. Vai mostrar para nós que a união, ela não é um fardo, ela é leve. Vai mostrar para nós que a união, ela está presente no meio daqueles que servem, daqueles que crê. Então, o que é mais interessante nesse texto, meus queridos, é que Deus não está preocupado com o que a gente pensa, mas está preocupado com o nosso coração. Porque o nosso coração, ele procede, como eu sempre falo, procede dele, sai dele. Então, nós temos um momento onde nós temos a reflexão, passamos a ouvir para ter uma reflexão, um conhecimento, e vem ao coração e sai. E aqui o salmista mostra que o coração dos israelitas estavam em estar unidos. E ele diz que essa união era tão poderosa que ela era como um óleo. Mas um óleo cheiroso, um óleo especial. Ela era tão poderosa que ela se encaixava à unção com o óleo, ao cargo sacerdotal, quer dizer, ligação direto a Deus. Uma união que é junta, é mantida, ela tem ligação direto a Deus. É essa união que ele está falando. A união onde se levantam para congregar, se levantam para orar, se levantam para cantar, se levantam e estão juntos. E não vão perder a batalha porque estão unidos. E aqui também ele traz uma referência muito profunda. É como o orvalho do Hermon. Orvalho todo mundo já sabe que é aquela brisa, é aquele frescor, é aquele vapor, o orvalho da manhã que cai nas plantas, o sereno. E aqui está falando sobre o monte, que passava a maior parte do tempo, ele passava congelado e o vento batia sobre ele e trazia aquela brisa e trazia aquela água para os dias de calor causticante. Sabe que no Oriente Médio de dia é um calor e à noite é frio. E aqui está mostrando que mesmo nos momentos de dificuldades, as bênçãos do Senhor permanecem. Monte de Sião aqui tem a referência do povo de Deus, aquele que é escolhido, porque veio os mandamentos, veio o culto, ele tem a sua participação, o Monte de Sião tem a sua participação, e aqui é representado como o
povo de Deus. E aqui nesse texto, nos dias atuais, nós não estamos aqui falando a judeus, mas nós estamos falando aquele que foi salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, porque a graça, ela alcançou a todos aqueles que querem participar das bênçãos que o Senhor tem. Então aqui nós vemos que ele continua dizendo, e ele ordena, só através da união, só através da comunhão, o Senhor ordena a bênção. Aqui diz, o Senhor ordena a bênção e a vida. Então, se houver união, o Senhor vai decretar bênção para o teu lar, vai decretar bênção para a tua vida. E não só bênção, mas vai decretar a vida, a paz, o amor, porque é isso que Deus deseja. Você vai ver que no princípio Deus já fez isso. Ele criou duas pessoas para estar juntas, porque não se poderia estar só. Adão viu isso. Todos os animais tinham um companheiro, mas ele não tinha um companheiro. Então Deus criou a companhia, o elo, a amizade, a união para estar juntos, para servir ali no jardim, diante da presença de Deus. Então nós vamos olhar que esse monte também, geograficamente, tinha aproximadamente 2.814 metros de altitude. E ele tinha a sua força para poder derramar o orvalho e ali as plantas nascerem. Permanece grandemente eu já falei, parte do ano inteiro ali, quase o ano inteiro, se derramando o orvalho e congelante, uma neve, uma brisa, era ali para poder regar aquele espaço. E nós vamos ver que o texto mostra que quando temos a unção de Deus, nós não só temos a unção de Deus, mas nós temos um elo, porque nós não olhamos para trás, nós olhamos para frente, nós não olhamos para os lados, nós não olhamos para a direita nem para a esquerda, nem para trás, nós olhamos para frente. E quando nós olhamos para frente, nós não enxergamos o defeito. Quando nós olhamos para frente, nós não enxergamos o que se passou, mas nós enxergamos o agora, porque a união faz ser suave, ser leve, ser tranquilo, ser uma pessoa que está conectada. A unção mostrava que aquela pessoa estava ligado na terra e também estava ligado no céu. Esse monte mostra, o monte do irmão mostra que há uma ligação espiritual. As bênçãos descem, e desce a bênção, e desce a vida. Então, quer dizer, quando estamos conectados com o nosso irmão, com a presença de Deus, as bênçãos descem. Nós não precisamos implorar pela bênção, nós não precisamos implorar pela vitória, porque ela desce automaticamente. Se as bênçãos não te alcançaram, se as bênçãos não desceram sobre a tua casa, se as bênçãos não desceram sobre a tua vida, é que está faltando um elo, faltando uma comunhão diante de Deus. E hoje há uma chamada para você. Você faz parte do elo da comunhão de Cristo. Então pare de beber e volte para os caminhos de Cristo. Pare de fumar e volte para os caminhos de Cristo. Pare com essa vida errada e volte para os caminhos de Cristo. Se você não acredita no homem, acredita em Deus. Faça um propósito dentro do teu coração.
porque só Deus conhece e sonda a mente do homem e o coração. Faz um propósito dentro do teu coração, fala, Senhor, dentro do teu coração, não precisa de ninguém ouvir, Senhor, se acontecer isso e mais isso, eu vou te servir, eu vou abandonar tudo e vou seguir-te até o fim da minha vida. E verás que o Senhor, Ele vela para cumprir a sua palavra. O homem não pode cumprir nada, mas Deus pode cumprir a sua palavra. Deus não é um homem para que minta, e nem um filho de homem para se arrepender das suas promessas, das suas bênçãos. E ficamos aqui com esse versículo, vamos voltar com mais, mas eu acredito que o Senhor falou contigo. A bênção, a vitória e a vida permanece quando há um elo, há uma koinonia, há uma união, há um amor acerrado pela presença de Deus. Só Deus na nossa vida pode mudar e fazer o milagre. Só Deus pode transformar a vida do homem. Só Deus. Ele tira da onde você nem imagina e coloca para ser um adorador, uma pessoa na sua presença. Deus abençoe e até o próximo versículo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.